Há 20 anos, a Fundação Telefônica Vivo vem contribuindo na construção de um futuro melhor e com mais oportunidades para todos, desenvolvendo projetos em educação, empreendedorismo social e voluntariado. Acreditamos na inovação educativa como forma de imaginar um mundo de novas possibilidades. Desenvolvemos projetos que têm como base o potencial humano, tendo como aliados a tecnologia, o conhecimento e a inovação. Bom, agora a gente vai para a nossa primeira mesa. O tema é neurociência e aprendizagem, onde a gente vai abordar as perspectivas atuais do conhecimento da área e os desafios da aplicação da abordagem da neurociência na educação. Vocês vão poder fazer perguntas, é só levantar a mão, tem uma equipe que vai circular agora para pegar a pergunta escrita. A gente pede que vocês se identifiquem, tá? Quando fizerem a pergunta. Só lembrando que a cobertura do evento vai estar logo mais no site da Folha e na edição impressa no domingo da Folha de São Paulo. Bem, para compor a mesa, eu gostaria de convidar o Guilherme Brockington, doutor em Educação e professor da Universidade Federal do ABC. Pode sentar ali, por favor. Obrigado. Ramon Cossenza, médico e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E Fernando Lozada, doutor em Psicologia e professor da Universidade Federal do Paraná. Eu vou fazer a mediação, já agradeço novamente os nossos convidados. Cada um vai falar 10 minutinhos, né? E aí depois a gente conversa e também ouve as perguntas do público. Também, se vocês quiserem fazer um comentário na fala do outro, também fiquem à vontade. Tá? Queria fazer uma primeira pergunta para o Guilherme. Por que o senhor defende que o conhecimento em neurociência desconstrói a ideia da meritocracia? Já começamos bem. Vamos acordar o pessoal. Então, essa ideia, e que tem ficado cada vez mais forte na sociedade, no fim, é uma legitimadora da desigualdade. Né? Por quê? Porque parte-se do pressuposto que todos nós temos iguais condições e aquele que se esforça chega lá, aquele que se esforça consegue fazer as coisas. Né? Então, se você olha para uma pessoa que, por qualquer motivo, ela não está bem-sucedida, é porque ela não se esforçou o suficiente. Né? Isso passa todo dia e cada um de nós, em maior ou menor grau, tem isso dentro de si. O aluno, então, não se esforçou, né? O cara que está pobre pedindo comida na rua ali, ele não se esforçou. Né? Recentemente, agora, o nosso ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, disse que o pobre gasta o dinheiro e o rico capitaliza. Né? Ao mesmo tempo que sai um dado que 50% da população vive com R$ 413 por mês. Né? Eu quero ver capitalizar R$ 413. Né? Então, a neurociência ela consegue deixar clara evidências de que a pobreza afeta diretamente o cérebro. Então, desde antes do nascimento, o sujeito que é pobre, ele já está com uma quantidade de coisas contrárias, obstáculos para a aprendizagem, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento pessoal, de maneira que é impossível achar que uma criança pobre ela está naquela condição porque ela não se esforça. Né? É muito mais severo do que isso. Né? E tem uma pesquisa da Nature, de 2014, que mostra a diminuição de volume cerebral correlacionada com a renda mensal, com a renda anual das famílias. Então, a criança mais pobre ela tem menos volume cerebral, e principalmente nas áreas de cognição, as áreas ligadas à cognição, à linguagem, à fala, ou seja, é um desafio enorme para quem é pobre conseguir aprender as coisas. Né? Só precisa ter cuidado, quando a gente diz isso, não achar que é um fatalismo. Né? Não é isso. Assim, o cérebro é plástico, a gente consegue aprender e reverter situações. Só que a gente tem que entender que, num país grande como o Brasil e que se pressupõe uma democracia, a gente não pode pensar nas exceções. Né? Então, não me interessa
que um negro vire ministro do STF, porque você tem 99% dos negros em subemprego e passam por preconceito todo dia. Então, não adianta a gente pegar um exemplo. O Cartola. O Cartola era pobre, lavador de carro e era um gênio. O Cartola não me interessa. Assim, me interessa o menino ali de Heliópolis, o menino da Rocinha, que não tem condição de estudar e se desenvolver. É isso. Fernando, hoje é um conhecimento consolidado na neurociência de que o sono é um fator essencial na aprendizagem dos estudantes. E algumas escolas estão até se adaptando para mudar esses horários. Começar as aulas às 7 da manhã é um problema? Sem dúvida nenhuma é um problema. Eu acho que não há mais dúvida a esse respeito. A partir do momento que a gente conhece a importância do sono para a aprendizagem, para a consolidação da aprendizagem, para o pensamento, a gente tem que pensar em como resolver esse problema. A Cláudia Costin falou da flexibilidade de conteúdos, da flexibilidade de espaços de aprendizagem que a gente tem hoje, e a gente não discute uma flexibilização dos horários escolares. Então, a gente sabe os efeitos da privação de sono, ou restrição de sono, para as crianças e adolescentes, então não há nenhum sentido em nós insistirmos em começar as aulas às 7 da manhã. Recentemente, no mês passado, a Califórnia, nos Estados Unidos, aprovou uma lei impondo um horário a partir das 8h30 da manhã para os alunos de ensino médio, que os adolescentes são os que mais sofrem. Então, como o Guilherme falou, eu acho que uma das contribuições atuais da neurociência é mostrar que fatores biológicos, como o sono, como alimentação, como atividade física, eles são a base para o desenvolvimento cerebral, para a plasticidade cerebral. Então, não há como pensar numa educação de qualidade se nós não garantirmos essas condições para todos os estudantes, incluindo aí o sono. Então, se as escolas querem seguir ou querem se basear no que a neurociência tem dito ou nas evidências, a escola não pode começar as aulas às 7 da manhã, a educação física tem que ser obrigatória e diária, as aulas de arte têm que ser obrigatórias, escola integral tem que ter espaço para as crianças poderem repousar e poderem dormir. A duração das aulas, ainda mais em crianças mais novas, não pode ser 1 hora, 50 minutos, as aulas têm que ser mais curtas. Então, acho que tem várias mudanças que têm que ser feitas se a gente quiser se orientar por aquilo que o conhecimento científico está mostrando. Não pode ser às 7, mas tem algum horário que, a partir de tal horário, já começa a ficar ok? Eu acho que a gente tem que fazer. A conta é muito simples. Em média, um adolescente precisa dormir 9 horas por dia. Se você faz a conta e ele demora 1 hora para ir para a escola, se ele tem que entrar na escola às 7, ele teria que acordar às 6. Eu gostaria de conhecer alguma família que os adolescentes vão para a cama às 9 da noite. Então, não é possível. É claro que tem uma discussão, você atrasa o horário, ele vai atrasar o horário de dormir, mas os estudos feitos com escolas que atrasaram os horários, é interessante que você consegue antecipar um pouco o horário de dormir, mas você consegue mais tempo para o horário de acordar. Não há uma hora estabelecida. A Califórnia falou 8h30. A Associação Brasileira de Sono, aqui no Brasil, também propõe 8h30 da manhã, que já é um horário razoável que a conta começa a fechar, né? Ramon, as crianças e adolescentes usam cada vez mais celulares e outros equipamentos digitais. A tecnologia faz com que os jovens percam a capacidade de interagir entre si? Quais transformações a tecnologia está causando no amadurecimento do cérebro dos jovens? A tecnologia é muito bom e nós vamos ter que usá-la cada vez mais, não tenho a menor dúvida. Mas ela também está trazendo uma série de problemas, né? Eu queria parafrasear o Edward Wilson, que é o pai da sociobiologia, e dizer que nós temos um grande problema, que nós temos um cérebro paleolítico, tem quase 300 mil anos. Nós temos um sistema educacional que data da Revolução Industrial, tem mais ou menos 300 anos.
E nós estamos vivendo uma sociedade tecnológica futurística. E isso está trazendo um descompasso que a gente precisa prestar atenção. Vejam bem, vamos começar falando sobre o cérebro. Né? Estou dizendo que é um cérebro paleolítico. É um cérebro poderosíssimo que nos ajudou a construir civilizações ao longo desses anos todos, e foi um cérebro que nos trouxe a essa sociedade que nós estamos, sociedade tecnológica que nós estamos vivendo. Mas é bom lembrar que o cérebro ele foi formado na evolução, né, e ele traz uma série de heranças do comportamento animal e da cognição animal. Quer dizer, a maior parte do nosso cérebro, na verdade, ele funciona de uma forma simples. Né? Nós somos o tempo inteiro influenciados por estímulos que são processados de uma forma mais ou menos subconsciente, né? E a nossa tomada de decisão, o nosso comportamento, frequentemente é motivado por esses estímulos que a gente nem se dá conta, porque o nosso processamento consciente ele fica mais ou menos reservado para alguns momentos. O nosso raciocínio crítico é ativado não tão frequentemente. Né? E o que acontece é o seguinte, né? Esses algoritmos cerebrais, que são primitivos, né, atualmente estão sendo descobertos, estão sendo analisados e estão sendo superados pela tecnologia. Os algoritmos eletrônicos que estão por aí já estão conseguindo manipular, inclusive, o nosso comportamento e a nossa tomada de decisão. Então, empresas, por exemplo, como o Google, Facebook, Apple, a Amazon, hoje sabem mais sobre nós, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, sobre o nosso processo de tomada de decisão do que nós mesmos. Né? Então, o nosso comportamento realmente está sendo manipulado, quer dizer, o cérebro paleolítico está sendo subjugado pela sociedade tecnológica. Né? E isso é um problema que a gente precisa ver. Né? Com relação à escola, né, vejam que a escola surgiu há mais ou menos 300 anos para fornecer informação que era necessária agora para uma grande parte da população, por causa do surgimento da Revolução Industrial. Então, a escola tinha que informar. Ela tinha que dar algumas informações básicas, linguagem, matemática, ou mais alguma coisa, dependendo do nicho do mercado de trabalho. Né? Esse não é mais... No Brasil, a professora Cláudia mostrou muito bem que a escola não está nem informando, né? Ou pelo menos não está informando direito. Mas hoje o foco nem é mais na informação, né? Porque a informação está em todo lugar. A informação não depende mais só da escola. E pior ainda, atualmente nós temos muita informação irrelevante. E, ainda pior, nós temos muita desinformação, informação falsa. Né? Então, na verdade, o que o aluno hoje precisa, o jovem precisa, é saber buscar a informação, é saber separar o que é verdadeiro do que é falso. Ele precisa fazer uma síntese a partir dessa informação que ele recebe, né? E, com isso, de maneira que ele possa se posicionar de uma forma adequada nessa nova sociedade. Né? Vejam que, durante muito tempo, as máquinas nos superavam e foram nos ajudando nas nossas habilidades físicas, mas nós ainda éramos melhores do que as máquinas nas habilidades cognitivas. Isso já está deixando de acontecer, as máquinas estão nos superando. Né? Então, a escola precisa também prover os jovens com mecanismos de tal forma que eles possam se posicionar nessa nova sociedade tecnológica. Quer dizer, a escola tem que ensiná-los a lidar com a informação, raciocinar de uma forma crítica, e também eles têm que desenvolver algumas habilidades que os ajudem a funcionar nessa nova sociedade tecnológica. Quais são essas habilidades? O que a escola, então, deveria se preocupar? Né? Tem muitas sugestões, né? A Associação Americana de Educação fala nos 4 Cs, né? Criatividade, colaboração, comunicação e raciocínio crítico. A Unesco, há alguns anos atrás, falava nos 4 saberes, né? Que é o saber fazer, saber conhecer, saber ser e saber viver junto. Né? E tem muitas outras sugestões. Se a gente examina o que está no cerne dessas diferentes
propostas, a gente vai encontrar 3 núcleos de habilidades, né? O primeiro núcleo de habilidades é exatamente isso: lidar com a informação, lidar com a tecnologia, saber separar o que é verdadeiro do falso, né? Tomar decisões com criatividade, né? Enfim, lidar com a informação de uma forma adequada. Então, essas são habilidades cognitivas. O segundo grupo de habilidades, nós podemos chamar de habilidades intrapessoais. E a Cláudia já tocou nisso também, a questão da autorregulação, né? Do autoconhecimento, do saber avaliar as próprias ações, fazer correções e chegar no ponto em que é necessário chegar. E o terceiro conjunto de habilidades, nós podemos chamar de habilidades interpessoais. E aí está, então, a comunicação, a colaboração, o trabalhar em equipe, ser sensível à diversidade, né? E a resolver conflitos. É mais ou menos o que o pessoal chama de inteligência emocional, saber lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros, né? Esses 3 conjuntos de habilidades é o que a neuropsicologia chama de funções executivas, né? Quais são as funções? As funções executivas são essas habilidades que nós temos de estabelecer um objetivo, de elaborar uma estratégia comportamental para chegar naquele objetivo, de monitorar o nosso próprio comportamento para ver se nós estamos chegando lá, flexibilizar e, eventualmente, atingir o objetivo que nós nos propusemos. E essas habilidades executivas, elas são coordenadas por essa região mais anterior do nosso cérebro, que é a região pré-frontal. Uma região que vai se desenvolvendo pouco a pouco nas 2 primeiras décadas de vida. Então, basicamente, o que nós temos é que focar no desenvolvimento, na educação das funções executivas, né? É interessante que a humanidade chegou até aqui, 200 mil anos, e nunca pensou nisso. Mas acontece que as funções executivas, normalmente, elas são educadas, ou eram educadas, num ambiente natural. As crianças interagiam com os pais, com os outros adultos, com outras crianças, e pouco a pouco introjetando as habilidades necessárias, introjetando os valores da sociedade em que elas estavam vivendo. Isso mudou radicalmente nos últimos anos. Então, as crianças não têm mais essa oportunidade dessa interação tão íntima com os adultos significativos. Mesmo com outras crianças, elas já não interagem mais tanto, né? E a interação é cada vez maior com aparelhos eletrônicos, né? E com grupos virtuais, né? Que são completamente diferentes dos grupos naturais onde se dava essa educação. Então, é preciso, sim, fazer um esforço para educar as funções executivas, para desenvolver esses circuitos e essas conexões, né, que vão possibilitar aos jovens se tornarem realmente adultos autônomos, que resistam a essas mudanças que estão ocorrendo na sociedade que nós estamos vivendo. Não é simples fazer isso, não existe ainda uma fórmula, né? Existem muitas sugestões de como é que se faz isso, mas nós ainda não temos uma fórmula perfeita. Uma coisa nós sabemos, né? Essas não são habilidades que se aprendem assim, bota o aluno numa sala de aula e fala sobre isso, não é. Essas habilidades, elas são aprendidas na interação, né? Como foi feito ao longo desses milhares de anos. Então, nós temos que criar situações, agora um tanto artificiais, que estimulem a formação adequada dessas habilidades. E boa parte disso está sendo feito, por exemplo, através do que se chama de educação socioemocional, né? Mas nós não temos ainda uma fórmula perfeita. Mas, de qualquer forma, nós precisamos, com urgência, fazer isso para que o nosso cérebro paleolítico, o nosso sistema educacional estejam adequados à sociedade futurística que nós estamos vivendo. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Estão chegando várias perguntas específicas sobre o funcionamento do cérebro, mas antes eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais geral. A neurociência tem achados novos ou antigos que podem ajudar o professor na interação com o estudante, coisas que façam sentido, que possam ajudar na aprendizagem do estudante, práticas que o professor possa adotar? Na verdade, eu acho delicado falar
neurociência para a educação numa época de neuroficação. O que eu chamo de neuroficação? Neuroficação é o termo que é utilizado, é o ato de você colocar o prefixo neuro diante de um outro termo qualquer para dar legitimidade e seriedade a uma área de conhecimento. Eu não precisaria aqui citar, né? Mas temos o neuromarketing, a neuroeducação, a neurodidática, a neuropedagogia, que são disciplinas que não existem. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pensa em neurociência para a educação, porque cria-se uma expectativa de que a neurociência é prescritiva e que, a partir do conhecimento do cérebro, automaticamente nós teremos prescrições e sugestões para os educadores, para o professor na sala de aula. E realmente não é assim. Os professores me perguntam, de que me adianta saber que o hipocampo é uma estrutura importante para a memória para eu ajudar o meu aluno? Absolutamente nada. Não muda nada a tua vida se você sabe que o hipocampo é importante para a memória. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao discutir as aplicações da neurociência, porque pode ser que a gente perca uma contribuição que não é pequena. A contribuição da neurociência, ela se apresenta como uma perspectiva e que agrega conhecimento, né? Muitas vezes, as pessoas da área de educação, né, ditas de humanas, criticam a perspectiva da neurociência, palavras como reducionismo, essa perspectiva biológica, esse determinismo biológico. Muito pelo contrário, a neurociência tem hoje mostrado aspectos que o Vygotsky, que o Piaget, que o próprio Freud mostravam, vem agregar o conhecimento e vem mostrar que a gente pode usar esse conhecimento para intervir, para compreender melhor os fenômenos, no momento que a gente compreende os mecanismos biológicos pelos quais o ambiente afeta o cérebro da criança na primeira infância, como o Guilherme falou, como a pobreza modifica a estrutura cerebral e o que pode ser feito para intervir, para um diagnóstico ou intervenção. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa ânsia prescritiva da neurociência. Eu acho que a neurociência aponta uma série de aspectos, ela fornece uma série de subsídios para a gente desenvolver ou para que a gente possa incorporar na prática pedagógica, mas o que acontece em geral, as prescrições usadas por muitos livros aí do Brain-Based Learning, ou livros, né, da educação baseada no cérebro, são, na verdade, neuromitos que chegam na sala de aula. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Aí você vai, mas então, por que você está fazendo numa mesa de neurociência e educação? Eu acho que eu estou aqui tentando mostrar, trazer essa reflexão. Eu acho que, por exemplo, quando fala-se em tecnologia, tem um termo, né, usado chamado neurotecnologia, que claro que vai impactar a educação, claro que isso permeia a tal da cognição ampliada, né, a memória externa. Eu acho que tudo isso nos faz refletir como a gente quer se relacionar com a tecnologia, mas sem esquecer, como o professor Consciência falou, o cérebro foi construído por meio da interação social. O desafio das escolas é incluir os alunos no meio digital sem abrir mão da interação social, que é por meio dela que a gente vai resolver os principais problemas hoje. Não é uma tela que vai resolver os principais conflitos do nosso país. O nosso país está na situação que está porque as pessoas não conseguem mais se relacionar, se entender, dialogar. Como é que a gente vai achar que uma tela de computador vai resolver esse problema? Não vai resolver. Então, a gente tem que refletir quais são as nossas prioridades, né? Então, é isso. Eu acho que, eu não sei se o Guilherme concorda, mas acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa prescrição. O que tem, na maioria das coisas, infelizmente, em educação relacionada à neurociência é neurocharlatanismo mesmo, assim, não tem outro termo para usar, né? Neurobobagem. Neurobobagem. Porque quem é sério sabe que tem um abismo ainda entre o que é feito na sala de aula, cotidianamente, e o que é feito no laboratório, né? E mais que isso, é exatamente a fala do Fernando. Para que adianta saber o que é o hipocampo? O que isso para o professor vai trazer, né? Agora, o que eu acho que, na verdade, o que me faz estar aqui, né, só para vocês terem uma ideia, assim, eu sou físico de formação, né? Mas, antes de qualquer coisa, eu sou professor, né? Então, a decisão maior da minha carreira foi... Eu deixei de fazer um mestrado em física, no Max Planck, na Alemanha, em mecânica quântica, com bolsa, tudo pago, porque eu queria ser professor do ensino médio, de escola pública, né? O meu orientador, na época, ligou para meus pais, falou que eu estava ficando louco, que eu ia morrer pobre, né?
Então, quase acertou. Mas agora acho que vai. Eu queria entender como é que as pessoas odeiam física, né? Que para mim é fantástico, né? Por que as pessoas odeiam ciência, né? E depois eu fiquei 2 anos na sala de aula, escola pública, aí eu vim para São Paulo, fui para a USP fazer mestrado, aí no doutorado eu quis entender a neurociência para entender justamente o papel das emoções na aprendizagem, né? E isso é que me levou para a neurociência. Mas, ainda assim, eu quis fazer o meu doutorado em educação, porque o meu negócio é o professor, né? Eu coloquei a minha carreira científica em risco, porque o CNPq, a CAPES, todo mundo, ninguém liga para a educação, ninguém liga para o que você faz na sala de aula, né? O que conta são os artigos, o que conta são as pesquisas, o ensino fica jogado às traças, né? Mas foi onde eu trabalhei minha vida inteira, formando professor, mais de 5.000 professores. Assim, a minha vida foi essa, né, dedicada a isso. E o que eu enxerguei do poder da neurociência, a potencialidade da neurociência em educação? Exatamente assim, mais do que estar ligado à prática pedagógica, que é o que todo mundo fica querendo saber, eu acho que o potencial maior da neurociência é fazer a gente repensar as estruturas da escola, né? Eu sou um exímio, um forte defensor da escola. Esses negócios de homeschooling, acabar com a escola, eu acho isso o fim do mundo. Assim, a gente vai pagar um preço gigantesco, porque a escola ela tem que ser repensada? Tem. Mas acabar com a escola é uma estupidez sem tamanho, né? Então, eu fico super emocionado e acho muito legal ver o esforço de se buscar uma escola inovadora e tudo isso, mas eu tenho que confessar que me faz muito mal quando eu ouço escolas sem professores, né? Eu acho isso assustador mesmo. Eu acho que, se isso acontecer, nós vamos pagar um preço ainda mais caro do que já estamos pagando, né? Porque, exatamente o que o Fernando falou, a educação, o desenvolvimento cognitivo se dá pela interação com alguém, e o papel do professor é fundamental nesse negócio, né? Então, a neurociência ela pode te mostrar, por exemplo, o que é o meu trabalho em neurociência, o que a emoção faz com a aprendizagem, né? E tirar a ideia da emoção de ser aquela coisa da aula legal, divertida, de cursinho. É outra coisa. A emoção, eu costumo usar o termo, é uma cola cognitiva, né? O aluno precisa ter, além da lógica, da construção lógica, racional do conhecimento, ele também precisa ter uma parcela de emoção para que esse aprendizagem ocorra de fato, né? Então, tem pesquisas lindas em neurociências que mostram, por exemplo, a relação entre desenvolvimento cognitivo e atividade física. Então, a neurociência pode mostrar que a educação física na escola tem que ser mais do que jogar um menino e ficar jogando bola ali, né? É outra coisa. Tem uma série de pesquisas que mostram que as crianças que se exercitam antes, por exemplo, de aula de matemática, elas aprendem melhor depois, né? Então, você tira a educação física como se fosse um apêndice da escola, né? Existe uma série de pesquisas em neurociência sobre arte, sobre música, como é que isso impacta na cognição, né? Então, essas disciplinas que, em geral, são levadas como besteira, né, como coisa de pessoal de humanas aí, que faz miçanga, né, ciranda, esses negócios, a gente sabe hoje que é o contrário, é isso que torna a gente humano, é isso que faz com que a gente desenvolva cognitivamente as máximas potencialidades, né? Então, a neurociência ela pode trazer esse olhar muito mais acurados de uma defesa de um lugar da escola que não existe mais hoje, né? Isso eu acho que é muito mais importante do que a ideia de, então eu vou agora fazer uma prática pedagógica baseada no cérebro. Não é assim, não é por aí, né? Quando aparece, desconfiem, né? Porque está muito longe ainda da gente falar da prática do professor, mas a gente consegue fazer o professor ter consciência, por exemplo, da importância da palavra, né? A palavra é a unidade da consciência para o Vygotsky, né? O Vygotsky já falava isso em 1920, né? A neurociência mostra isso hoje de uma maneira claríssima. Você tem pesquisas que mostram um dicionário no cérebro, as áreas do cérebro que lidam com determinadas palavras, como é que elas se conectam, como é que formam sentido, como é que cria significado, né? Como é que a cognição se desenvolve. Então, é super importante a palavra, né? Existe uma série de pesquisas sobre matemática e estão correlacionadas com música, né? Então, as pesquisas em neurociências podem mostrar para a gente a importância concreta da escola, né? E é preciso um professor bem formado
né? A gente tem que discutir a formação do professor, mas não tirar o professor de cena, né? Não precisa ter professor, o aluno é o professor dele mesmo. Isso é um equívoco muito grande, né? A neurociência deixa isso bastante claro. Então, eu acho que ela é mais importante para isso. Assim, a minha defesa e a minha dedicação integral da minha vida é para mostrar como que a neurociência pode fazer que a gente repense os elementos centrais da escola. Só complementando, então, essa discussão, acho que a neurociência ela traz contribuições para discussões mais amplas. Então, enquanto uma parcela da sociedade defende hoje a redução da maioridade penal, a gente defende a ampliação da maioridade penal a partir do que se conhece do cérebro do adolescente. Então, quer dizer, a gente tenta mostrar aspectos, perspectivas que eu acho que podem contribuir. Obviamente, tem muitos fatores para entrar em consideração em relação à maioridade penal, mas se fosse levar em consideração a maturidade cerebral, a gente teria que estar discutindo a ampliação e não a redução da maioridade penal. Isso é um exemplo de como essa perspectiva amplia a nossa capacidade de pensar a respeito dos problemas. E só mais um detalhe na fala dele, né? Se você pega, por exemplo, tem uma galera que estuda moral no cérebro, é super legal, né? Tem um pesquisador brasileiro, chama Jorge Moll, depois vocês procurem aí, o cara é brilhante, estuda como é que a moral se dá no cérebro e tal. A neurociência traz um elemento super interessante, que é a gente repensar essa coisa idealista de que o sujeito nasce mal, o sujeito nasce bom. É completamente equivocado achar isso, né? A gente vê claramente, desde rato até ser humano, o papel do entorno, né? O papel do ambiente no sujeito. Então, como é que você quer, sei lá, imaginando que ele falou de coisa penal, eu lembrei, né? Como é que você quer, colocando um jovem, por exemplo, que comete um delito no sistema prisional brasileiro, como é que você quer que esse cara saia dali recuperado? Não tem como sair recuperado. Ah, mas por quê? Porque ele é ruim de DNA, nasceu ruim no tutano, né, quando a gente fala em Minas. Não, né, porque a gente sabe que o ambiente forma o sujeito, forma moralmente, forma emocionalmente, forma cognitivamente, né? Então, a gente pode repensar as coisas por meio das evidências da neurociência. Bom, eu queria concordar com uma parte do que o pessoal já falou, principalmente com essa questão de que a neurociência realmente ela não é prescritiva, né? O fato de nós termos um determinado conhecimento, isso não leva necessariamente a nós devemos fazer isso ou aquilo na sala de aula. Mas a neurociência, como vocês mesmos disseram também, traz uma série de informações que são úteis para o professor no dia a dia, né? E uma das falhas, inclusive, da formação do professor no Brasil é exatamente que os professores não aprendem absolutamente nada sobre o cérebro e como é que o cérebro funciona. E essas funções são importantes na sala de aula. A atenção, a memória, a emoção, né? As funções executivas, né? Então, isso era uma coisa que deveria ser trazido para o professor de uma maneira mais ampla, para que ele pudesse, eventualmente, refletir sobre essas coisas e entender, inclusive, as bobagens que estão por aí e que, frequentemente, a gente vê na literatura, né? É isso. Pegando várias caronas aqui, quando você disse sobre a maioridade penal, acho que por trás disso está que o cérebro do adolescente, do jovem, ainda não está totalmente maduro neurologicamente. Então, você poderia pensar na perspectiva que o cérebro não está maduro, então os comportamentos dele, as atitudes dele não podem ser avaliadas como se fosse um adulto. Mas eu vou além. A adolescência, a puberdade é uma fase de extrema plasticidade cerebral. Como é que você vai desperdiçar essa oportunidade, talvez a última oportunidade de modificar profundamente o comportamento, o pensamento, a regulação emocional de alguém, como o Guilherme falou, encarcerando alguém, quando, na verdade, seria uma oportunidade fantástica de você modificar. Então, não é só apenas avaliar que ele ainda... Porque o nosso ministro da Justiça, ele fala, não, mas é claro que um adolescente de 15 anos sabe que é errado matar. Ele sabe que é errado matar, mas diante de uma situação extrema de conflito, as decisões que ele toma não são as mesmas decisões que um adulto tomaria. Então, pensando nisso, você já tem que relativizar, mas a questão maior é essa. A gente não pode perder essa oportunidade. Agora, a escola consegue agir para
não perder a oportunidade, potencializar essa oportunidade ainda última que você citou? Se for uma escola inclusiva, se for uma escola nos sonhos da Cláudia Costin, sem dúvida nenhuma. Se for uma escola que se preocupa com o desenvolvimento das funções executivas, com essa autonomia para a tomada de decisões, para auxiliar o aluno a regular os seus comportamentos, sem dúvida nenhuma que a escola tem um papel fundamental, né? Não tem dúvida. É só um detalhe da importância, e aí eu concordo, né? Assim, o professor, por exemplo, se ele tivesse uma formação que levasse ele a entender como é que o cérebro do adolescente está se desenvolvendo, né? E todos aqueles comportamentos adolescentes são necessários, né? E são evolutivos, e você consegue entender que aquilo ali não é só porque ele é chato pra cacete, não, aquilo ali é da construção da gente. Todos nós, parece que a gente esquece que a gente foi adolescente, né? Aí quando você lida com o adolescente, você quer matar ele. Mas você não percebe que aquilo ali é preciso. A gente chegou até aqui por causa desse tipo de desenvolvimento cerebral que vai se maturar mesmo a partir dos 20, 24 anos. Então, até lá, é uma fase mesmo de mudança, né? Toda hora muda o humor, e a formação é tão ruim que o professor acha que tem a ver com o hormônio, né? Não, é só o hormônio, e não é só o hormônio, é uma reestruturação funcional, estrutural do cérebro, que implica deficiência na tomada de decisão, falta de compreensão de risco, né? Por isso tem comportamentos impulsivos, né? Então, tem uma série de coisas que ajudaria o professor a lidar com o aluno dele ali. Então, isso seria muito importante na formação, o cara ter essa compreensão. Deixa eu entrar em umas perguntas aqui específicas então do cérebro, como eu citei. Tem uma, Guilherme, é verdade que só usamos 10% do nosso cérebro? Abel, professor. Então, não. Esse eu acho que é um dos maiores mitos, né? Tem filme disso, né? Tem um filme que chama Lucy, né? A pessoa vai usando cada vez mais o cérebro dela, e tem hora que ela usa 100%, ela vira Deus, alguma coisa assim, né? E parece que a raiz disso é uma pesquisa da década de 60, se não me engano, que foram tirando pedaços do córtex do rato e viu que o rato continuava vivo e funcional até 10% do cérebro dele. Depois daquilo ali, ele parava de... Então, achou-se que a gente conseguia... a gente só usa 10% e tal. Isso é um equívoco gigantesco, né? Você usa o seu cérebro o tempo todo, né? O tempo inteiro, full potential, você está o tempo inteiro usando o seu cérebro. Mesmo quando você não está fazendo nada, quando você não está pensando nada, tem o que a gente chama de default mode, quando você está ali, sei lá, no estado mais de boas possível, o seu cérebro está super funcionando, né? Ele está o tempo inteiro ligado. Então, esse talvez seja o maior dos mitos. E não, a gente usa o 100% do cérebro. Então, fazer curso aí, libere o potencial do seu cérebro, você vai perder dinheiro. Não faça isso, tá? Esqueça, não, vou reprogramar o seu cérebro, agora você vai usar 15%. Desculpa, filho, você já está usando 100%, né? O Abedinaldo pergunta até que ponto a desnutrição afeta o aprendizado de uma criança. Acho que até pensando na neurociência. Então, afeta muito, né? E dependendo do estágio da idade da criança, afeta ainda mais, né? Se você imaginar, por exemplo, tem mudanças drásticas, né, que ocorrem, por exemplo, no feto, que a mãe não é bem nutrida. Porque se você imaginar uma coisa, olha só, o cérebro ele tem 2% da massa do corpo, tá? E ele consome entre 20% a 30% de energia do corpo inteiro. Então, o cérebro é um consumidor de energia absurdo, né? E o que nos fornece energia é comida, né? Então, você precisa de nutrientes, você precisa de caloria, você precisa de comida para você poder pensar, para você poder se desenvolver, para você poder ser capaz de usar o seu cérebro da maneira apropriada. Então, se isso acontece no feto ou na infância, na primeira infância, os danos são muito grandes mesmo, né? Você tem, como eu falei, você tem perda de massa cerebral, você tem uma deficiência no desenvolvimento neuronal. Existe uma série de pesquisas que mostram o quanto que problemas nutricionais impactam diretamente no cérebro, né? Mas você pode pensar a gente mesmo, adulto, assim. Quem já fez dieta aí? Levanta a mão.
Porque depois que a gente já fica adulto, a gente sabe que a vida adulta é o quê? Né? Tentar emagrecer e pagar boleto, né? Não tem outra coisa. Então, qualquer um que já fez dieta, quando faz uma dieta severa, você percebe que você fica lento, o seu raciocínio é mais lento, porque você tem menos energia, né? Então, a relação da nutrição e o desenvolvimento cerebral é direta. Então, as crianças que porventura, se alimentam mal ou se alimentam de comidas esses ultraprocessados, né, que são lotados de produtos químicos que afetam diretamente a saúde, mas principalmente o desenvolvimento cerebral. Então, a nutrição é o fator, ainda mais na primeira infância, é o fator primordial do desenvolvimento do cérebro. Então, o impacto é direto. Agora, eu tenho uma dúvida. Eu já li muitas pesquisas falando que a grande janela do cérebro é do 0 a 3 anos, né, que é onde está se desenvolvendo mais rápido, e que esse é o grande momento de conseguir fazer a arquitetura ali neuronal do cérebro, e depois vai ficando cada vez mais difícil. Minha dúvida é se é isso mesmo, e se for, quer dizer que está perdido? Porque às vezes parece essa mensagem parece que é verdade, assim. Se você perdeu essa janela no começo, né, pode ser por desnutrição, inclusive, perdeu a janela, perdeu. Esse cérebro nunca mais vai se recuperar. Então, queria ver se é isso mesmo. Na verdade, existe uma enorme plasticidade nos primeiros meses, primeiros anos de vida. Sem dúvida, são janelas importantíssimas de oportunidade, mas não dá para dizer que foi totalmente perdido. São poucas habilidades que a gente não consegue aprender depois de adulto. A gente aprende com mais dificuldade. Uma delas é o sotaque para a segunda língua, para a língua estrangeira. Parece que se você perde essa janela de oportunidade, fica muito difícil de você aprender depois de adulto, ou depois dos 8, 10 anos de idade, uma língua estrangeira sem sotaque. Mas vai ficando mais difícil. Quer dizer, eu costumo usar a metáfora de que as conexões das redes neuronais são como trilhas, né? Se você vai perdendo essas trilhas, você vai precisar de uma enxada para reabri-las, mas lá na frente você vai precisar de um trator para reabri-las. Quer dizer, o esforço vai ser maior, mas a gente não dá para a gente afirmar que a plasticidade cerebral ela se encerra. E se pensar nos dois períodos de maior plasticidade cerebral, são os primeiros anos de vida. Fala-se em primeira infância, do 0 a 6, hoje usa o termo primeiríssima infância, do 0 a 3, né? E a puberdade e a adolescência. São dois períodos de enorme plasticidade, e o que a gente observa na puberdade, é um período de muita aprendizagem, quanto mais aprende, mais sinapses a gente forma. Não, né? Tem uma enorme poda, uma enorme perda de sinapses neuronais. Então, aprender não significa formar novas sinapses, mas significa reorganizar o cérebro, incluindo perda de sinapses, e na puberdade isso também acontece. Mas não dá para falar que se fecha essa janela. Tem uma pesquisa, tem um francês que chama Stan Dehaene, que trabalha linguagem e matemática, e ele tem um paper publicado na Science, acho que em 2009, 2010, com brasileiros, aqui com um grupo de brasileiros, que ele mostra as transformações fisiológicas mesmo, cerebrais, de alunos do EJA. Assim, o cara aprendendo a ler e escrever com 60, 65 anos. Então, você consegue ver que existe ali uma mudança cerebral, ou seja, a plasticidade ainda existe, né? Mas, como ele disse bem, vai ter que ser um trator, né? Assim, porque é muito mais difícil você aprender depois de mais velho, mas que não que está... essa ideia precisa ser combatida, assim, né? Assim, às vezes as pessoas acham que a neurociência é determinista, é reducionista. Não, a gente aponta como são as coisas, mas não pode se fantasiar, por exemplo, que então você vai aprender russo com 50 anos e vai ser legal. Não vai. Com 3 anos você vai ficar ouvindo aquilo ali, quando você vê, você está falando, né? Mas é muito mais difícil, mas é possível, né? Não é nada fatalista. Dr. Fernando, o Eliseu pergunta qual a quantidade de minutos adequado para uma aula, para uma aula, né, na verdade. Bom, isso depende muito da idade, obviamente, né? Depende muito do tema, depende muito da proposta pedagógica, mas o que a gente observa, e o próprio o João Sato, né, o colega do Guilherme ali na Federal do ABC, tem um trabalho muito bonito usando uma tecnologia de registro de atividade cerebral, mostrando que
depois de 10, 15 minutos, não tenha a ilusão de que o aluno está com você. Ele não está mais. Ele já foi. Então, se você tem alguma coisa muito relevante para dizer, diga nos primeiros 5 minutos. Convença o aluno que aquilo que vai ser discutido é fundamental. E é claro que, depois de algum tempo, tem que fazer o que os roteiristas de cinema conhecem muito bem isso, né? Os turning points. Né? Os filmes, um roteiro de cinema padrão tem que ter 2 ou 3 turning points. Aquele momento que você acha que está indo tudo bem, de repente tem uma virada. A aula também precisa ter os seus turning points, né? Para mobilizar a atenção dos alunos. Mas eu acho que essas aulas de 50 minutos, 1 hora, 1h30, eu trabalhei muito tempo no ensino médio, né, as chamadas dobradinhas, alguns professores gostam, outros abominam. A gente precisa ter muito claro o que vai fazer. Então, aí entra a importância das metodologias ativas, das metodologias que mobilizam o aluno. Mas numa aula expositiva, não tem a ilusão que depois de 15 ou 20 minutos o aluno está acompanhando, ainda mais com todos esses distratores aqui. Né? Não tenhamos essa ilusão. Esse é um dos fatores da tecnologia. Ela está deseducando, ela está destreinando a nossa atenção executiva. Né? A nossa atenção ela é programada realmente para ficar focada durante algum tempo e depois você pensa em outras coisas, você é distraído por coisas externas, você começa a pensar outras coisas. Né? Então, uma das coisas mais importantes, né, seria ensinar o aluno a focar a atenção por mais tempo. Né? E o que acontece é que a tecnologia atualmente está destreinando essa nossa capacidade de atenção executiva. Cada vez mais a gente tem dificuldade de ficar prestando atenção por algum tempo. Né? O pessoal de internet sabe que você está falando de 10 minutos, é coisa de menos de 1 minuto, você já está cansado, já está buscando outra coisa, já está buscando outra coisa, já está buscando outra coisa. Né? Então, cada vez é mais difícil manter a atenção focada por algum tempo. E é extremamente importante, seria extremamente importante a gente desenvolver essa capacidade de prestar atenção, porque é através da atenção executiva que, inclusive, nós nos autorregulamos, que nós prestamos atenção no que nós estamos fazendo. Né? Para raciocinar, inclusive, criticamente, é preciso prestar atenção. E a sociedade moderna é cada vez mais uma sociedade de distraídos. Existe uma epidemia de desatenção. Primeira parte da conversa fez sucesso, aí chegou uma pergunta para vocês citarem os neuromitos. Quais são os neuromitos? E como isso atrapalha a reputação das neurociências? A Beatriz, administradora, pergunta. Então, cada um cita um aqui, a gente pode ficar até amanhã. Eu vou citar um que eu gosto também, que é música clássica te deixa mais inteligente. Né? A nossa síndrome de vira-lata é tão grande que a gente acha que tem que ouvir Bach, Schubert para ficar inteligente. Né? Não, isso é um mito gigante. Né? Tem relação de música e emoção, e música e estados de humor e tal, mas que a música, só ela vai te deixar inteligente, perca essa esperança. Ainda nisso que você lembrou, eu gosto muito de lembrar uma frase do Milor Fernandes. Ele dizia assim, jogar xadrez é uma coisa muito boa, porque desenvolve muito a capacidade de jogar xadrez. As nossas capacidades cognitivas, geralmente, elas são um tanto estanques. Você pode desenvolver muito a memória, por exemplo, sem mexer com a atenção, ou mexe com a atenção e não mexe com a memória. Né? Então, é preciso lembrar que o cérebro trabalha de forma muitas vezes estanque. E se nós quisermos desenvolver uma coisa, não significa que nós estamos desenvolvendo outras coisas ao mesmo tempo. Né? O treinamento das funções cognitivas, geralmente, ele tem que ser focado exatamente no que nós queremos desenvolver, porque ele não se espalha necessariamente para outras funções. Eu acho importante lembrar de um neuromito que foi motivo de preocupação de um grupo de renomados neurocientistas ingleses que há 2 ou 3 anos publicaram uma carta no The Guardian chamando a atenção disso, que é a ideia que existem estilos de aprendizagem, né? Que tem alunos visuais, auditivos e sei lá qual outro.
Eu sei que muitos professores... Tem um trabalho publicado na revista Nature que mais de 90% dos professores acreditam nisso. Tem professores, inclusive, que usam crachás, né, para o aluno colocar o crachá, para o professor saber se ele é visual ou auditivo. Tem professores que ficam incomodados quando eu falo isso e falam, mas o trabalho funciona, se funciona, continue fazendo. O fato da neurociência não dar respaldo não significa que isso é uma chancela absoluta. O fato é que é um neuromito. Não há nenhum estudo da neurociência dando respaldo a essa ideia de que existem esses estilos tão compartimentalizados de aprendizagem. Se você quer continuar trabalhando com essa proposta, trabalhe, mas não diga que isso tem respaldo na neurociência, porque não tem. E só né, que o cérebro da mulher não é feito para matemática, o do homem é, né? Esse é um neuromito gigantesco, né? E as pesquisas, existem diferenças de gênero, mas, de maneira geral, é muito mais semelhanças do que diferenças, né? Então, se você acha aí que a mulher não é feita para ciências naturais, ciências exatas, você é só preconceituoso mesmo. Pessoal, continua chegando muita pergunta de como a neurociência pode ajudar a vida dos professores aí, tá? Uma aqui, por exemplo, de repente pode ajudar um fato ou outro, sei lá, uma ideia ou outra, mas como o conhecimento sobre a neurociência pode contribuir de maneira prática nos currículos escolares, para que possamos superar os péssimos índices apresentados pela Cláudia Costin? Tem jeito, pessoal? Tem jeito? Eu vou falar só do que eu domino, né? Só do que eu sei que é de emoção. O resto eu ia ser de orelhada, né? Eu acho que pode ajudar de maneira prática nisso. Assim, a emoção não é discutida nas escolas, não é discutida em lugar nenhum, né? A gente acha que fulano nasce assim ou nasce assado, né? Então, se tivesse a possibilidade, desde muito cedo, fazer com que as crianças aprendam o que é emoção, o que é se emocionar, que elas aprendam a nomear o que está passando pelo corpo delas, né? Ela está sentindo o quê? É fome ou é raiva? Né? É sono ou é tristeza? Né? Se os professores fossem capacitados, e a partir de uma visão mesmo da neurociência sobre o que são as emoções, como é que elas impactam diretamente a cognição, né? Se a gente pudesse fazer o professor entender que não existe esse dualismo platônico de separar emoção e cognição, essas duas coisas estão juntas, né? Então, a gente poderia, desde muito cedo, ensinar a criança a entender as emoções, a saber o que está passando, desenvolver as funções executivas, ser capaz de se autorregular, né? O Vygotsky chamava de domínio da própria conduta, né? Então, ele ser capaz de entender o que está passando no corpo dele e a maneira mais adequada de agir, né? Isso eu acho que seria um ganho absurdo para a gente. Eu acho que tem uma outra questão que é fundamental, que é a alfabetização. Eu acho que no Brasil se perdeu um pouco no debate e formou-se um debate dicotômico, como se um método estivesse competindo com o outro, né? De maneira geral, o método global e o método fônico, ou questões desse tipo. E hoje a neurociência tem muitas contribuições para mostrar quais são os métodos e quais são alternativas de alfabetização que podem funcionar melhor. Eu acho que o que está faltando é a gente buscar essa informação, que já está disponível, e levar para a escola sem uma contaminação ideológica, que eu acho que essa é uma discussão que ficou muito contaminada ideologicamente, e a gente está prejudicando os alunos, deixando de trazer esse conhecimento, essas evidências da neurociências e da psicologia cognitiva, e levar para a alfabetização, tentando se livrar dessa questão mais ideológica. Dá para dar uma palhinha no que funciona, então? Não, por exemplo, se nós fôssemos, de maneira muito simples, dizer quais são as evidências da neurociência, você iria mais para o método fônico. Quer dizer, o método fônico ele conversa mais com a estrutura cerebral. Eu não estou dizendo que o método global não seja eficaz, eu acho que tem escolas, tem propostas que tentam unir ou tentam construir um método, mas essa discussão puramente ideológica, que o método global é sempre melhor, eu acho que a neurociência ela não pode dar respaldo para isso.
Talvez uma mescla, então, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E eu acho que é assim, buscar as evidências, buscar essas contribuições e incorporar isso nas propostas pedagógicas, né? Eu acho que está faltando isso também, a gente incorporar isso. Eu fiquei muito satisfeito, né? Desculpa falar de política, mas eu acho que ninguém pode estar satisfeito com o atual ministro da Educação, né? Com aquilo que ele fala, com as ofensas que ele dirige aos professores. Eu, como professor de universidade pública, me sinto muito ofendido quando ele diz que nós somos zebras gordas, ou etc. Eu acho que é um desrespeito à seriedade que existe nas universidades federais, mas ele compôs uma comissão de alfabetização que tem um colega nosso, da PUC do Rio Grande do Sul, o Augusto Buchais, que é uma autoridade no assunto, e está lá contribuindo para o plano de alfabetização. Então, é isso que tem que ser feito em todas as áreas, ir atrás dos especialistas para construir uma proposta que seja mais adequada ao que o conhecimento científico está propondo, né? Dr. Cossenza, tem uma pergunta que é um pouquinho emendada na minha anterior para o senhor. Os conhecimentos da neurociência cognitiva podem nos ajudar a avaliar se uma proposta, estratégia educativa é eficaz ou adequada? De novo? Se os conhecimentos da neurociência cognitiva podem nos ajudar a avaliar se uma proposta educativa é adequada ou eficaz. Sim, eventualmente sim. Eu acho que nós estamos falando dessa questão da prescrição, né? E nós dissemos que a neurociência não deve ser prescritiva. O mais importante realmente seria um diálogo entre os professores, a escola e quem está trabalhando em neurociência. Então, surge um problema, vamos ver qual é esse problema e do conhecimento neurocientífico nós podemos extrair para eventualmente fazer algumas sugestões que vamos ver se funcionam ou não. É isso. Eu vou só dar para não perder o momento que eu lembrei aqui do que a neurociência pode ajudar na prática também da escola, fazer os professores reverem o papel da brincadeira, né? Existe uma série de pesquisas que revelam o quanto que a brincadeira é fundamental no desenvolvimento cognitivo. Então, a brincadeira tem... A ideia do lúdico, eu realmente não gosto, porque esse termo virou uma maçaroca que cabe qualquer coisa ali, né? E aí a brincadeira virou aquele momento que não tem nada para fazer, põe a criança ali para ela brincar, né? E a gente tem uma série de evidências que mostram a importância da brincadeira no desenvolvimento do psiquismo do sujeito, no desenvolvimento moral, no desenvolvimento afetivo, cognitivo. Então, a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, isso é uma coisa boa da escola rever o papel da brincadeira. E só complementando, eu acho que muitas vezes, se você conversar com professores da educação infantil, eles vão falar, obviamente, que as crianças aqui brincam, a gente tem essa oportunidade, mas eu acho que a neurociência traz algumas estruturas conceituais que podem ajudar o professor a usar a brincadeira em favor da criança, para identificar eventuais dificuldades que a criança tem. Eu sempre dou exemplo. O professor Cossenza falou da importância do desenvolvimento das funções executivas, do controle inibitório. Quando você está brincando de estátua com uma criança, e a criança tem dificuldade para brincar de estátua, por trás disso pode ter algo mais. Isso pode ajudar o professor a falar, vamos brincar de novo de outra coisa, será que eu posso ajudar a criança a desenvolver esse controle inibitório que já deveria estar instalado ali? Então, eu acho que a neurociência ela traz estruturas conceituais, modelos teóricos que podem ajudar muito os professores no momento de planejar, de estruturar uma intervenção, uma avaliação. Eu acho que, às vezes, isso falta um pouco. A gente tem que fugir um pouco de algo muito espontâneo. Acho que a gente tem que estruturar melhor aquilo que a gente está fazendo e observando nas crianças e nos alunos, mesmo durante uma brincadeira. E a última, eu prometo. A cotação Vocês estavam escondendo o jogo, né? A cotação Falou que não de tinha história nada. Também. A cotação de história é uma coisa que eu também faço pesquisa. A gente acabou de coletar dados agora de 80 crianças em UTI, né? E aí a gente vê as mudanças que a contação de história traz no cérebro, né? Aumento de liberação de ocitocina, diminuição de cortisol, enfim. A contação de história é fundamental para o desenvolvimento infantil, né? Então, fazer as escolas também perceberem isso não só como um momento lúdico, né? Mas como um elemento central do desenvolvimento da criança. Agora, imagine também que
dependendo da idade, exija uma estratégia diferente também, né? Quando fala brincar, para o ensino médio também funciona? A estratégia, sim, diferente, mas é outra coisa. Foi muito bom você falar isso, né? A gente tem uma ideia de criança um negócio meio bobo, meio burro, né? E no Brasil, principalmente. Por quê? Eu lembro que eu adoro história, né? Por isso que eu conto história. E eu peguei uma primeira edição do Harry Potter para reler. Tem poucos meses isso. E lá estava a plataforma 9,5. Eu falei, puta, a plataforma é 9,3/4, né? O que aconteceu? E aí eu fui pegar a edição recente, aí é 9,3/4, como aparece no cinema e tal. E aí eu fui tentar entender por quê, né? E ficou 9,5 porque a tradutora achou que as crianças não iam entender 9,3/4, mas iam entender 9,5, né? Então, sem dúvida, você tem que ter uma estratégia diferente para prender a atenção de uma criança de 5 anos e uma criança de 2 ou um adolescente. A estratégia, sim. Mas essa ideia de achar que livro infantil tem que ser bubu babá, a vovó viu a uva, é desconsiderar justamente o processo cognitivo. Quanto mais você... E perceba, a minha posição é vigotskiana, né? A aprendizagem gera desenvolvimento, e não o contrário, né? Eu preciso esperar a criança desenvolver para eu ensinar. Não. Eu ensino, é pela aprendizagem que a criança desenvolve. Então, histórias mais complexas, mesmo com palavras mais difíceis, têm que ser usadas. É isso que faz a criança ficar cada vez melhor, né? A gente, por exemplo, não vê alguém contar para um filho de, sei lá, 6 anos, 8 anos, ler o Grande Sertão. O Guimarães Rosa é uma pérola da capacidade cognitiva. Então, a gente deveria fazer isso com as crianças. Tem uma pergunta aqui sobre troca, né? O caso específico aqui que o Fernando pergunta é se funciona, que os pais falam, né? Se você não chorar, eu te dou o tablet, você pode usar o tablet, ou você pode ver o vídeo no YouTube e tal. Mas acho que a pergunta poderia ser um pouquinho mais aberta, assim, essa questão de troca, que os professores também podem, talvez alguns adotem, isso funciona? Isso é salutar? Falou que é para você. O nome de quem perguntou, não é meu nome. Então, eu acho que essa questão depende muito da sua proposta, do que você entende por aprendizagem, né? Quer dizer, mas, em geral, essas trocas, esses reforços muito imediatos e muito frequentes, eles acabam deixando de surtir efeito. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ser úteis. Então, é difícil. O que eu acho é que precisa ter coerência. Então, a gente vê escolas que têm um discurso, e tem um discurso, vamos lá, vai mais piagetiano, e as práticas são muito mais skinnerianas ou behavioristas. Quer dizer, a escola, não, eu vou construir com o aluno a capacidade de autonomia. Chegou atrasado, punição. Falou na aula, punição. Não sei o que, punição. Não sei o que, premiação. Eu acho que o que precisa até é coerência. Se você quer desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a capacidade que o seu filho precisa arrumar a cama do seu quarto, talvez a melhor coisa não seja dar uma retribuição diária para ele pelo que ele faz. Mas eu acho que isso depende de muitas questões, de experiências pessoais. Eu não acho que existe uma resposta única. Eu só acho que a gente precisa buscar coerência naquilo que a gente acredita, no discurso e nas práticas cotidianas da escola. Tem uma pergunta sobre qual o poder da meditação para o aumento do foco. Eu tenho trabalhado um pouco com isso, né? E a meditação, às vezes, é tida assim como uma coisa meio esotérica, né? Mas a ciência, ultimamente, ela se debruçou muito sobre essa questão da meditação. E são vários tipos de meditação, mas todas elas têm em comum o fato de que elas desenvolvem a atenção. A meditação é uma técnica para desenvolver a atenção. E, principalmente, para desenvolver esse tipo de atenção que eu falava agora mesmo, atenção executiva, atenção voluntária, né? Então, a atenção é uma maneira da gente realmente trazer
fazer o cérebro funcionar melhor, exatamente nesses aspectos que nós estamos falando, de funcionar de uma forma mais consciente, de conseguir manter a atenção focada por mais tempo. E uma coisa muito interessante é que nós estamos falando daquela história das coisas estanques, né? A meditação, de alguma forma, ela atua não só nos mecanismos atencionais, mas ela atua também nos mecanismos emocionais. Então, ela diminui a impulsividade, ela diminui a reatividade, ela acaba ajudando nas interações interpessoais. Então, esse tipo de meditação, tem se falado muito ultimamente, de mindfulness, ou atenção plena, é um tipo de prática que poderia e deveria ser levado, e está sendo levado para as escolas, exatamente para desenvolver na criança essas capacidades executivas que nós falávamos agora mesmo, né? Então, a meditação é uma forma de desenvolver a atenção e outras funções que são muito úteis nos dias de hoje. Para o Guilherme, sobre a ansiedade na infância, ela é necessária para a aprendizagem? Como ela prejudica no projeto colaborativo? Miguel pergunta. Então, essa pergunta é boa, né? Porque, por exemplo, quando você estuda o estresse, por exemplo, a gente associa sempre estresse a uma coisa negativa, né? Mas o estresse tem um papel fundamental na manutenção da vida, né? O problema tem um limite ali que ele passa a te atrapalhar, né? Mas, sei lá, você pega um atleta no ápice dele ali, ele está super estressado, no sentido de que ele está com tudo ali mobilizado para a ação, né? Então, de alguma forma, para a aprendizagem também, você tem que estar mobilizado ali, o seu foco tem que estar ali, a sua atenção tem que estar ali. Existe um nível bom, ótimo de estresse, que é necessário para aprender, né? Agora, quando isso é ultrapassado, e aí vira um transtorno de ansiedade, ou ansiedade mesmo, que é deletéria, que nos atrapalha, né? E aí sim é um grande problema, né? Tem uma pesquisa recente mostrando os problemas psicológicos de alunos, de adolescentes e crianças, e aí os caras estudam desde esquizofrenia até TDAH, tudo quanto é problema cognitivo que surge, e cerca de 85% dos problemas que acometem os jovens, os adolescentes e as crianças, são problemas emocionais. Ou seja, não é problema fisiológico, não é déficit de atenção, não é esquizofrenia, é um problema emocional, né? E aí isso leva a gente a querer novamente discutir a nossa sociedade, né? Que sociedade é essa que deixa crianças cada vez mais ansiosas, né? Que faz com que as crianças muito pequenas já estejam lá, sei lá, fazendo nenenzinho, né? Assim, já está fazendo provinha para... Então, assim, você gera um estado de ansiedade que é desnecessário, né? Existe uma ansiedade positiva, no sentido do que te motiva, do que te deseja, mas isso rapidamente pode sair do controle e a criança ficar, então, completamente ansiosa, né? Então, tem muitas pesquisas com ansiedade e matemática, né? Eu fui professor de ensino médio muitos anos, também dei aula particular, e eu tinha muitas alunas que chegavam, por exemplo, na hora de fazer a prova e entravam num estado de ansiedade tão grande que não conseguiam lembrar de nada, e fazendo os exercícios separadamente, sem ser a prova, elas acertavam tudo, né? Então, a ansiedade ela pode ser realmente muito deletéria. Então, principalmente os pais repensarem o que eles estão fazendo com as crianças, né? Quais escolas que premia o melhor aluno da turma. Tudo isso gera um grau de ansiedade bastante grande. Agora, obviamente, cada criança, cada estudante é um diferente do outro, mas o professor tem 30, 40 alunos na sala. Como é que eles podem ter algum sinal de que o estresse deixou de estar positivo e passou a ser negativo? Eu acho que no ambiente, aí todo mundo que é professor aqui deve concordar, né? Eu acho que no ambiente escolar isso fica muito mais evidente ali. O aluno ele tem respostas fisiológicas e muito intensas mesmo, ou trava o corpo, ou sua, ou fica muito evidente a ansiedade, né? Agora,
de novo, né, no fim é um problema político, né, com um professor que ganha tão pouco e é tão mal formado, ele não tem tempo nem de prestar atenção em qual aluno que está fazendo o quê, porque ele está mais ansioso que os alunos, né? Então, esse é um grande problema, né? O cara tem que trabalhar em 3 turnos, 4 escolas, então é uma máquina de moer gente, né? Então é muito difícil. O Alessandro, professor de Guararapes, em Guararapes, pergunta se a neuroaprendizagem não deveria estar nos currículos de formação de professores. Eu não daria esse nome, neuroaprendizagem, mas eu acho que conceitos básicos do sistema nervoso, funcionamento do sistema nervoso, de plasticidade neural, principalmente de amadurecimento do sistema nervoso, sem dúvida nenhuma. O Guilherme falou dessa questão da ansiedade. A ansiedade tem muito a ver com como é que a gente lida com o futuro. E é legal a gente saber que essas regiões cerebrais que fazem com que a gente incorpore o futuro nas nossas vidas amadurecem mais tardiamente. Então, é legal a gente conhecer isso até para entender melhor o comportamento dos alunos. Mas esse nome, esse prefixo neuro, eu tiraria. Eu acho que não existem disciplinas como neuroaprendizagem, neuropedagogia, assim por diante, como eu já havia dito. Eu vou mais além ainda, assim, eu acho que precisaria ter uma disciplina de psicologia e desenvolvimento, assim, nas licenciaturas, principalmente. Posso falar da minha área, que é na área de física, licenciatura em ciências exatas. Quando existe essa disciplina, que é raríssimo, não é dada por psicólogo, é um físico que vai lá falar de psicologia e desenvolvimento. Então, você vê uma caricatura do Vygotsky, uma caricatura do Piaget, né? Então, essas disciplinas deveriam ser combinadas com discussões mais de neurofisiologia e fornecer para o professor o subsídio para entender o desenvolvimento psicológico da criança. Nosso tempo acabou, mas chegou mais uma pergunta da Gincana Neuromito, que eu acho que essa é muito interessante. Lado direito criativo, lado esquerdo lógico. É um neuromito? É. Legal, gente. Obrigado demais. Acho que todo mundo deve ter gostado. Obrigado demais.